Olá, o nosso programa atual, a gente faz a classe, nós temos a classe funcionário, que tem um salário, né? E nós temos uma hierarquia aqui, né? Onde o gerente é um funcionário. Então, o gerente é de funcionário e tem uma bonificação aqui, né? Um valor aqui fixo aqui. Então, vamos pensar o seguinte: suponha que a gente vá trabalhar com esse valor de forma dinâmica, né? Então, eu vou informar qual é a bonificação de um gerente, ok? Então, eu vou criar aqui um atributo, bonificação, para deixar mais próximo do que nós fizemos em sala, para tirar as possíveis dúvidas. Então, vejam, um funcionário não tem bonificação alguma, já um gerente tem. Ele é um funcionário e tem uma bonificação. Então, o salário dele vai ser o salário de qualquer funcionário mais a bonificação. Então, diz bonificação, ok? Mas eu tenho que informar essa bonificação, né? Quando eu criar um gerente, eu tenho que informar que existe uma bonificação que tem que ser dada ao gerente, já que ele é um gerente, né? Ele é um funcionário especial, tem uma bonificação. Pronto. Então, vamos analisar aqui o teste aqui, né? Ó, quando eu crio um funcionário, eu não passo bonificação. Quando eu crio um gerente, eu tenho que passar. Então, a bonificação vai ser de R$20. Bonificação. Ok? Um diretor, da mesma forma, né? Um diretor tem uma bonificação. Mas vejam, vocês estão reparando que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz em gerente, estou fazendo em diretor. Será que não tem uma forma de melhorar isso, de tornar isso mais prático? Olha só, mesma implementação que eu fiz em gerente, estou fazendo em diretor. E eu vou fazer em programador também, né? Será que eu não posso ter um método, algo em funcionário que leve essas informações para quem herdar? Será que eu não posso melhorar isso? Vamos ver então, ó, que bom, se eu quero bonificação em gerente e em funcionário e todos os outros, nada melhor do que eu ter esse atributo aqui na classe funcionário. Então, vou colocar aqui, ó, bonificação. Ok? Então, só que um funcionário ele tem uma bonificação, mas essa bonificação sempre retorna zero. Então, vou criar um método aqui, get bonificação, que sempre vai ser zero. Vamos colocar aqui, ó, zero. Né? Eu posso colocar aqui, eu posso colocar no construtor. Né? Eu não vou passar essa bonificação, veja. Eu não vou passar essa bonificação. A bonificação vai ser sempre zero. Pronto. Então, dessa forma, eu faço com que o gerente agora, como um gerente é um funcionário, ele vai herdar a bonificação. Vejam, vai herdar a bonificação. Ok? Mas vejam, o que eu faço com essa bonificação aqui em gerente? Já que um funcionário tem bonificação e um gerente é um funcionário, um gerente tem que ter a sua bonificação, correto? Então vejam, e a bonificação de um gerente é diferente da de um funcionário. Então eu tenho que informar essa bonificação aqui. Então o que eu posso fazer? Super ponto. Vejam, quando eu uso super, abre parênteses, eu estou chamando construtor da superclasse. Quando eu uso super ponto ou this ponto, eu estou acessando os atributos
públicos da classe superior, que é funcionário. Eu só tenho get bonificação, ó. Eu não tenho um set bonificação. Então, se a gente fizesse um set bonificação aqui, vejam, set bonificação, onde eu passo uma bonificação, agora esse método é público, o gerente agora, vejam, super ponto, cadê o set bonificação? Eu vou passar a bonificação de um gerente. Então, vou apagar aqui. Então, recebi o nome, recebi o salário, recebi a bonificação de um gerente. Repasso para a classe superior, que é funcionário. Ok? Agora, vejam. Se eu retornar o salário agora, mais a bonificação, agora, vejam, super.get bonificação. A bonificação agora está na superclasse e não nesta classe gerente. Vou testar agora, vamos lá. Então eu vou criar um gerente, que é a Ana. A bonificação dela vai ser de R$20, tá? Então a impressão aqui tem que aparecer quanto? 100 mais 20. Então eu vou mexer aqui só para a gente enxergar melhor aqui, ó, gerente. Esse diretor aqui, ele precisa ser modificado, então eu vou só ocultar aqui. Como é que eu faço para comentar tudo de uma vez? Aqui. Não sei, então eu vou retirar. Ctrl X. Então eu vou executar. Vejam. Esse 100 aqui é do Zé e o gerente agora 120. Ok? Então vejam, nós temos um gerente que tem a sua bonificação. Essa é uma possibilidade, né, da gente fazer. Só estou dando mais um exemplo. Então vamos completar aqui o diretor. O diretor tem a sua bonificação, que vai ser repassada através para a superclasse, set bonificação, passa a bonificação. E o salário de um diretor é o salário dele mais a sua bonificação. Um programador também recebo aqui, além do nome, salário, a linguagem, eu recebo também a sua bonificação. Então, super.set bonificação. Então vejam, this linguagem é esta linguagem aqui, né? O programador tem a sua linguagem. Agora a bonificação todo funcionário tem. Vejam, a bonificação todo funcionário tem. Se diretor é um funcionário, o diretor tem a bonificação. Então eu vou trabalhar com, vejam, a classe superior. Então um programador é um funcionário, e funcionário tem a bonificação. Então eu vou repassar para a classe superior. E a mesma coisa aqui, o salário vai ser o salário dele mais a bonificação. Então super ponto. É só pensar aqui, ó, se eu usar this aqui, ó, eu não tenho a bonificação aqui, ó. Ah, eu tenho, né? Vejam. Parece uma surpresa, né? Mas pensa assim, ó, se um programador é um funcionário
e ele herda tudo de funcionário, então se eu usar this, eu estou usando o objeto programador, correto? Mas ele herdou esses métodos. Então eu posso usar. Então qual é a diferença? Usar super.getBonificação ou usar this.getBonificação. Vejam aqui, ó, usando this, ó. Então this se refere a este objeto, né? O objeto programador. Então vejam, ele é um método getBonificação que retorna um dobro da classe funcionário, vejam, da classe funcionário. Vejam aqui, ó, o atributo linguagem, ó, que é, vejam, this.linguagem que eu usei aqui, ó, é da classe programador. Então, usando this, ele vai lá na classe funcionário. Usando super, vejam, classe funcionário. Então, não há diferença nesse caso. Posso usar super ou usar this, que eu tenho acesso à bonificação. Então, vamos só arrumar aqui o RH. Vejam, o RH agora, como eu fiz a promoção, né, dos funcionários, a diretora, a gerente, eu tenho que passar a informação da bonificação, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um método promover a diretora, eu passo um funcionário. Um diretor tem que ter nome, salário e uma bonificação. Então eu tenho que informar qual é a bonificação desse diretor, se eu estou criando um diretor, né? Então eu tenho que passar um double, que é a bonificação, vou chamar de bônus. E eu passo esse bônus para criar um diretor. Mesma coisa para gerente. Bônus para criar um gerente. E um programador, eu passo um funcionário, que ele é um funcionário, vai ser promovido a linguagem dele, e eu passo um double, que é também o bônus que todo programador recebe. Pronto. Agora eu posso, na classe teste, dar um Ctrl Z aqui e fazer as devidas alterações aqui, né, que eu já tinha. Então aqui tem um diretor, tem que passar a bonificação de um diretor. Então todo diretor recebe 30. Um programador recebe 10. Aqui eu vou fazer as promoções, né? Então eu vou promover aqui o F, que é o Zé aqui. Então eu tenho que informar o funcionário e a sua promoção, o seu bônus. Aliás, o diretor aqui, vamos colocar, eu coloquei com 30, né? Vamos colocar 30. E um programador, vamos colocar 10. Pronto. Agora a gente pode executar. Todas as impressões aí, ó. O último, por exemplo, aqui, ó, que é o promover o programador. O F, que é o Zé, né? Ganha R$100, foi promovido, como ele é programador na linguagem C, ele ganha R$10 a mais. Então está aqui. Para finalizar, vamos fazer o seguinte teste aqui, ó. Veja, eu tenho um programador aqui, ó. Eu posso fazer com que um funcionário func receba uma referência prog. Vejam que prog é uma referência de qual objeto? Programador. Ok? Então, se eu fizer um sysout aqui, ó, func.getBonificação, vejam, qual o resultado aqui? Vamos lá. Eu quero identificar
obter a bonificação de uma referência func, né, do tipo funcionário, que nesse caso aqui recebeu a referência de um programador. E o programador, a bonificação dele é de 10. Então seria 110, como a gente testou há pouco, né? Vamos executar. 10. A bonificação é 10. Está correto, né? Eu imprimi a bonificação. Se eu imprimisse o salário, seria 110. Func.get salário. Correto? Vamos executar. 110. Então lembre-se, uma vez criado o objeto, vejam esse método promover aqui, ó, ele criou o objeto programador. E eu estou fazendo uma atribuição aqui, é uma variável do tipo funcionário, não é objeto funcionário. Aqui não existe new funcionário. O que existe aqui no método promover aqui, ó, vejam, promover a programador, existe um new programador. Então, a gente nunca perde a referência ao objeto. É o objeto. Orientação a objetos. Até a próxima.